Olá, nesse vídeo eu vou dar uma continuidade ao vídeo anterior, que era sobre como encontrar um ponto através das coordenadas planas na carta topográfica. No vídeo passado encontramos o ponto A, as coordenadas do ponto A. Nesse vídeo eu vou abordar como plotar na carta topográfica um ponto, através das coordenadas pré-determinadas. Como exemplo eu vou usar esse ponto I, que apresenta coordenadas 6.537.689 metros norte. Como diz metros norte, essa coordenada ela é da latitude. E a coordenada 335.347 metros E. Então, como é metros E, eu vou assumir que isso aqui é a longitude. Para compreender melhor esse vídeo, eu recomendo que vocês tenham assistido os vídeos anteriores, porque vai ser bem mais fácil de assimilar do que pegar esse vídeo de primeira, porque aí vai ficar complicado de compreender. Então, o que vocês vão ter que fazer nesse vídeo, basicamente, é fazer o processo inverso ao vídeo passado. No vídeo passado, ele nos deu o ponto A e pediu a coordenada. Nesse aqui, o exercício está nos dando a coordenada e quer que a gente coloque na carta onde está esse ponto. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é visualizar esses valores aqui das coordenadas e comparar com os valores que estão presentes na carta. Porque a gente vai ter que ver qual a diferença dessa coordenada aqui com alguma dessas aqui. Vou fazer como exemplo aqui, vou pegar esse valor, 6.538.000. Então, vamos lá. 6.538.000. E vou diminuir desse valor aqui, para achar a diferença entre essas coordenadas. 6.537.689. 6.538.000 menos 6.537.689. Ó, nos deu uma diferença de 311 metros. Tá, e o que a gente faz com essa diferença agora que a gente... Se vocês olharam o vídeo anterior, vocês vão ver que a gente achou a distância entre as quadrículas ali, o valor do lado da quadrícula aqui, como 3,4 centímetros. E a cada 3,4 centímetros havia uma mudança de 2.000 metros. Pronto, então a gente pode fazer uma regra de 3 para descobrir quantos centímetros tem de diferença entre essas duas coordenadas. Levando em consideração que a gente pegou essa coordenada como base, então a gente vai ter que usar a diferença com base nela depois, para achar aonde vai estar essa aqui. Então vamos fazer uma regra de 3. 3,4 centímetros equivalem 2.000 metros nessa carta. Eu quero saber quanto em centímetro vai equivaler 311 metros. Como eu falei no vídeo anterior, a gente vai usar o y porque assumindo como se fosse um eixo cartesiano, quando o x para as medidas horizontais, no caso as longitudes, e o y para as latitudes, ou seja, as linhas verticais. Então, 2.000 vezes y é igual a 3,4 vezes 311. Então, vamos fazer na calculadora. 3,4 vezes 311, divididos por 2.000. 0,52 centímetros. Por que centímetros e não metro? Porque aqui a gente vai cortar metro com metro e vai nos dar em centímetro, ou seja, nos deu a diferença em centímetros da coordenada que a carta já nos deu, que é 6.538.000, com a coordenada que o exercício nos deu. Então, agora a gente pode ir lá na carta e descobrir aonde que vamos plotar esse ponto. Como a gente pegou a coordenada 6.538.000, a gente tem que se basear através dela, que é essa coordenada aqui. Como está havendo uma diminuição aqui, olha, se vocês separarem, esse valor é maior do que esse valor aqui. Então, teve uma diminuição com base nesse.
Então, olhando na carta, a gente está verificando que aqui é 6.538.000 e aqui é 6.536.000. Então, daqui para baixo diminui. Então, a gente vai ter que pegar essa diferença aqui de 0,5 centímetros para baixo e não para cima. Porque se a gente colocar para cima, o valor vai dar maior do que esse aqui, entendeu? Teria uma diferença de 311 metros para mais, só que nesse caso é para menos, então a gente tem que colocar para baixo. É sempre bom vocês fazerem essa interpretação para não plotar errado na hora. Então vamos plotar na carta. Vamos com base aqui, ó, vamos pegar meio centímetro. Nesse caso aqui vocês têm que pegar bem da quadrícula. Não recomendo pegar muito aqui do canto que pode dar algum erro. Então vocês vão pegar Então vocês podem pegar e fazer aqui uma reta, se ficar melhor para vocês fazerem. Aí depois vocês devem apagar, né, para não deixar essa reta. Eu tô fazendo só essa reta aqui para fins pedagógicos mesmo, para melhor visualização de vocês. Então a gente sabe que na latitude, o ponto I que a gente quer achar, ele está em alguma parte dessa reta aqui que eu tracei. Só que agora, para a gente achar ele na carta, a gente precisa achar a longitude também. Então, a gente vai fazer o cálculo para a longitude. Então, agora a gente precisa analisar aonde a gente vai pegar como referência na carta. Aqui temos o valor de 335.347. Então, a gente deve pegar o valor ou de 336.000 ou o valor de 334.000, porque são os valores que são mais aproximados em relação a esse ponto que a gente quer achar. Eu vou pegar o valor de 336.000. Então, vamos ver a diferença entre essa coordenada e essa aqui que o exercício está nos pedindo. 336.000 menos 335.347. Fazendo na calculadora, vamos achar uma diferença de 653 metros. Aí eu vou repetir. Essa ainda não é a coordenada. Essa é a diferença entre as coordenadas. Então, a gente vai ter que descobrir agora qual a diferença em centímetros na carta, porque aqui temos a diferença em metros, mas para plotar aqui a gente vai precisar da diferença em centímetros. Então, vamos fazer aquela mesma regra de 3 que a gente fez para a latitude. 2.000 metros é igual a 3,4 centímetros. 653 metros é igual a x, porque é a longitude que a gente quer achar agora. Então, 2.000 metros vezes x é igual a 3,4 vezes 653. O valor de x em centímetros, porque aqui vai cortar metro com metro, vamos descobrir agora. Deu um valor de 1,11 centímetros. A diferença entre a coordenada que o exercício está pedindo para plotar e a coordenada que já está referenciada na carta. Então, agora a gente vai ter que ir lá na carta e plotar esses dados. Aqui temos o valor de 336.000 metros, que foi o que a gente pegou como referência. Então, a gente tem que se basear através dele. Temos que fazer uma interpretação também para saber se a gente vai plotar para a esquerda ou para a direita desse ponto. Como está havendo uma mudança aqui de 2.000 em 2.000 metros, aumentando da esquerda para a direita, e o valor encontra-se aqui, como a gente sabe que esse valor aqui de 335.000 é menor do que 336.000, então a gente tem que ir para a esquerda, que é a parte que está diminuindo. Então a gente vai contar esse 1,1 centímetro a partir desse ponto para a esquerda. Então vamos fazer isso. Deu mais ou menos aqui, 1,1 centímetro, até aqui, 1,1 centímetro. Então agora vamos traçar aqui, lembrando que essas retas que eu estou fazendo é só para exemplificar melhor, que na hora de realizar o exercício, elas devem ser apagadas, elas não podem ficar assim, senão vai poluir completamente a carta topográfica de vocês. E na interseção, que é nesse exato ponto aqui, nós temos o ponto Y,
que é o que o exercício nos pediu. Ó, reparem que eu apaguei aquelas retas que eu fiz anteriormente, visando não poluir a carta topográfica com essas linhas desnecessárias, que não... porque o exercício só está nos pedindo o ponto em específico que se encontra a coordenada I. Então, para esse exercício era isso, agradeço a atenção de vocês e um abraço.